Olá amigos, eu sou Arley Alves e sejam bem-vindos ao canal A Batalha do Armagedon. Um dos assuntos mais importantes da Bíblia, porém um dos mais esquecidos ou negligenciados, com certeza é o tema sobre o santuário. Mas, na verdade, o que podemos aprender então sobre o santuário? A Bíblia usa as expressões templo, santuário e tabernáculo de forma intercambiáveis, como sinônimos e representando o local de habitação de Deus, bem como expressando o ponto central de toda a experiência religiosa do povo de Israel no Antigo Testamento. Outra pergunta importante que deve ser feita é: por que devemos estudar e conhecer melhor sobre o santuário? Dentre os vários motivos que podemos listar nesse estudo, está que o santuário era o centro dos pensamentos dos escritores bíblicos. No Pentateuco, por exemplo, como é chamado os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, 45 capítulos apresentam o tema sobre o santuário. Nos demais profetas, outros 45 capítulos também são dedicados ao santuário e o sistema de rituais que eram realizados neste local. O livro de Salmos é conhecido no hebraico pela palavra Terrilim, que traduzido significa louvores, e esses louvores eram as canções cantadas com acompanhamento de instrumentos musicais que os levitas cantavam no santuário. Outro exemplo que podemos citar é o Evangelho de João, que ao ser escrito foi sistematizado de acordo com as festas judaicas que tinham íntima relação com as cerimônias praticadas no santuário, e sem contar que os livros de Hebreus e Apocalipse contêm quase que em sua totalidade aspectos e ensinamentos sobre os serviços que foram realizados no santuário terrestre e que ainda estão sendo realizados no santuário celestial. Quando Deus conduziu os filhos de Israel para fora do Egito, aproximadamente em 1445 a.C., em seguida deu instruções a Moisés para a construção de um local onde ele queria habitar. O texto de Êxodo, no capítulo 25, nos versículos 8 e 9 e também no versículo 40, nos diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Vê, pois, que tudo faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte." Essa construção tratava-se do primeiro santuário, uma vez que nessa oportunidade os israelitas estavam vivendo como nômades na península do Sinai. Deus também orientou que o santuário deveria ser construído sob forma de uma tenda, de modo que pudesse ser montada e desmontada sempre que a congregação se deslocasse de uma a outra parte. Nesse local era o lugar que se ensinava ao povo o caminho para a salvação e nos serve como um guia para entender as 3 fases do ministério de Cristo, sendo elas o sacrifício substitutivo, a mediação sacerdotal e o julgamento final. Sobre o sacrifício substitutivo, no livro de Levítico, especialmente dos capítulos 1 até o capítulo 7, são mencionados como deveria ser as cerimônias dos sacrifícios, que na verdade consistia em que um pecador arrependido levava até o pátio do santuário um animal específico pela lei, confessava o seu pecado sobre ele e simbolicamente o pecado transferia-se para o animal, que este em seguida era morto perante o sacerdote. Todos esses sacrifícios de animais representavam a morte de Cristo, que um dia viria para morrer pelo pecador, como é dito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Após a realização do sacrifício, a mediação sacerdotal entrava em cena, com a presença do sacerdote, que levava parte do sangue do animal para dentro do santuário, aspergindo na cortina que separava o compartimento chamado Lugar Santo do compartimento chamado Lugar Santíssimo. Esses sacerdotes, bem como o sumo sacerdote, eram encarregados de levar e mediar o povo até Deus. Em outras palavras, eram os representantes do povo no processo de mediação. E de acordo com o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Como já citamos, existia a presença também do sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa de Israel. E este entrava em cena, por último, uma vez ao ano, no segundo compartimento chamado Lugar Santíssimo, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, como nos é dito em Levítico, no capítulo 23, versículo 27, para fazer a purificação do santuário, bem como realizar a obra de juízo de toda a nação de Israel, que ao longo do ano teve todos os seus pecados registrados dentro do santuário. E de acordo com o que está escrito em Hebreus, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, Jesus, em algum momento da história, passou a ser também o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, que além de interceder por nós perante o Pai,
iniciou também a obra de purificação e juízo do santuário do céu, que, de acordo com as profecias de Daniel capítulo 8, verso 14, detectamos ser a data de 22 de outubro de 1844. A construção do tabernáculo móvel por Moisés no século XV a.C. deu lugar, 400 anos mais tarde, bem no início do século X, ao santuário fixo, uma maravilhosa construção ordenada pelo rei Salomão, que foi destruída pelo rei dos babilônios, Nabucodonosor, no ano 586 a.C., culminando com o exílio dos judeus na cidade de Babilônia por cerca de 70 anos. Os judeus que voltaram do exílio babilônico entre o 6º e o 5º século a.C., sendo os principais Zorobabel, Esdras e Neemias, foram os responsáveis pela reconstrução do templo, que posteriormente foi reformado por Herodes e destruído desta vez no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito, como foi profetizado por Jesus em Mateus no capítulo 24, nos versículos 1 e 2. Os textos de Apocalipse capítulo 11, versículo 19, Apocalipse capítulo 7, versículo 15 e também Apocalipse capítulo 15, versículo 5, são alguns dos muitos que comprovam a existência de um santuário no céu. E o objetivo deste vídeo é dizer para você que agora nossas atenções devem estar ligadas a este santuário que, de acordo com Hebreus no capítulo 4, versículo 14 e também capítulo 8, versículos 1 e 2, Cristo está ministrando hoje em nosso favor diante de Deus. E quando essa obra de mediação e juízo terminar, de acordo com Apocalipse capítulo 15, versículo 8, Jesus virá à terra para buscar os salvos para o início do milênio no céu. E eu e você precisamos estar preparados para esse grande dia. Se você gostou do vídeo, nos ajude a divulgar e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para que mais pessoas conheçam essas verdades da Palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.